Olá e boas-vindas a mais uma análise visual aprofundada. Hoje, nós vamos mergulhar na mente de um dos pensadores mais complexos, muitas vezes mal compreendidos, mas profundamente afirmativos da história, Friedrich Nietzsche. Nosso objetivo aqui é desmistificar a filosofia dele de um jeito bem claro e direto. Vamos desconstruir a realidade exatamente como ele propôs, usando a nossa análise para jogar luz nos conceitos mais difíceis. E para ninguém se perder na famosa reputação de autor não sistemático que ele tem, vamos seguir um roteiro lógico. Ponto 1. Quem foi Nietzsche? Ponto 2. A ilusão da verdade. 3. A genealogia da moral. 4. Moral de senhores e escravos. 5. Niilismo e o além do homem. E por fim, 6. O verdadeiro legado. Um passo de cada vez. Começando pela nossa base, seção 1. Quem foi Friedrich Nietzsche, o filósofo-filólogo? Antes de virar aquele pensador revolucionário que a gente conhece, esse jovem prussiano trilhou um caminho acadêmico muito específico. Ele estudou teologia e filologia e chegou até a dar aulas de filologia grega lá em Basileia, na Suíça. E por que isso importa tanto? Porque a filologia é o estudo profundo da linguagem e dos textos históricos. Esse foco quase obsessivo nas palavras acabou moldando totalmente o jeito que ele passaria a enxergar a construção do mundo e da nossa própria mente. Com o tempo, e até por causa de uma saúde bem frágil, ele acabou largando a vida acadêmica tradicional e abraçou o que chamamos de aforismo. Ou seja, ele trocou aqueles sistemas acadêmicos exaustivos por um estilo poético, fragmentado e incrivelmente direto. Textos curtos e metáforas contundentes. Livros clássicos como Assim Falou Zaratustra são exemplos perfeitos dessa escrita apaixonada, feita para atingir quem lê como um raio. Seção 2. A ilusão da verdade. Desmascarando a realidade. Aquele entendimento profundo sobre a linguagem gerou uma crítica bem radical e desconfortável ao que a gente costuma chamar de conhecimento. Para Nietzsche, o conhecimento não é a realidade em si, mas apenas uma interpretação, uma atribuição totalmente humana de sentidos. Olha só que fascinante essa citação famosa. Ele compara a verdade a moedas antigas que estão gastas. Aquilo que a gente considera como verdades inquestionáveis, lá no passado, eram apenas metáforas poéticas e intuições. Só que com o uso repetido ao longo de gerações, essas metáforas foram se solidificando. Perderam a efígie, o desenho original, e nós simplesmente esquecemos que fomos nós mesmos que as inventamos. A partir daí, passamos a tratá-las de forma rígida, como se fossem leis absolutas da natureza. E é isso que nos leva a essa representação visual intrigante. Na obra de M.C. Escher, dependendo de onde o olhar foca, se nas partes claras ou nas escuras, notam-se formas completamente diferentes, mas que se encaixam perfeitamente no todo. Privilegiar a perspectiva desse jeito ilustra de forma magnífica a teoria do perspectivismo de Nietzsche. Não existe uma verdade única e absoluta que vem lá de cima. O que existe é uma pluralidade riquíssima de ângulos e perspectivas diferentes. E essa multiplicidade não é um defeito. Pelo contrário, é exatamente o que nos aproxima da verdadeira complexidade de uma vida em movimento. Seção 3. A genealogia da moral. Desconstruindo valores. Saindo um pouco da teoria do conhecimento para a prática, como é que os nossos valores de certo e errado foram parar nas nossas cabeças? É aí que entra o método genealógico. A genealogia investiga a história por trás da moral, tentando achar aquelas lacunas que foram esquecidas. Ela serve para mostrar como conceitos puramente humanos viraram dogmas intocáveis com o tempo. Pensa na palavra honestidade, por exemplo. A genealogia argumenta que nós agrupamos milhares de ações individuais sob esse único conceito abstrato. O problema é que, ao fazer isso, perde-se a essência viva de cada ato isolado e a gente passa a agir guiado por uma regra fria e imposta de fora para dentro. Dá uma olhada nessa estrutura arquitetônica impressionante. Ela lembra muito aquela famosa ilusão de ótica da escada de Penrose, um loop contínuo onde nunca se chega a um patamar definitivo. Essa é uma âncora visual perfeita para o conceito nietzschiano de devir, que é a ideia de movimento e transformação constantes. Para ele, a vida é esse devir que não para nunca. A vida jamais pode ser congelada ou paralisada em conceitos morais fixos e eternos. Ela exige movimento constante. Seção 4. Moral de senhores e escravos. O grande choque de valores. Entendendo a vida como essa pura fluidez, Nietzsche percebeu que a humanidade passou por um processo gigantesco de domesticação ao longo da história. E tudo guiado por um grande embate moral. De um lado, nós temos a moral de senhores, que é uma força totalmente afirmativa. Ela diz um sonoro sim à vida. É guiada pela criação, pela plenitude e por algo que ele chama de vontade de potência.
Do outro lado, num contraste drástico, vem a moral de escravos, que é puramente reativa. Ela nega os instintos vitais, busca a paz a qualquer custo e transforma a vitalidade humana em culpa e ressentimento. Nessa moralidade, a alegria do momento presente é negada na esperança de um mundo superior ou um além transcendente, o que acaba reduzindo drasticamente o nosso verdadeiro potencial na vida real. E aqui temos uma metáfora visual certeira para essa moral de escravos, o teatro de sombras. Na visão de Nietzsche, quando um sistema de crenças tenta controlar de forma implacável os instintos naturais usando uma razão dogmática, o ser humano é reduzido exatamente a isso, uma marionete. Passamos a ser domesticados executando fielmente movimentos que são ordenados por uma força externa, em vez de assumirmos as rédeas da nossa própria existência. Seção 5. Niilismo e o além do homem. O objetivo final. Mas a filosofia dele não termina só na crítica ou num pessimismo barato. O que ele propôs exatamente para recuperar a vitalidade e romper de vez os fios dessa marionete atinge o seu ápice no conceito do Übermensch, o além do homem. E não tem nada a ver com super-heróis ou ficção científica, viu? É o estágio do indivíduo que consegue superar a si mesmo. É aquela pessoa que se recusa categoricamente a se acomodar na mediocridade que uniformiza a sociedade. O além do homem tem a coragem de reavaliar todos os valores antigos, descartar aquilo que o diminui e criar valores novinhos em folha, sempre focados em afirmar a vida palpável. O que nos leva a um esclarecimento muito importante. É super comum ouvir que Nietzsche era apenas um nihilista que acreditava que nada importava. Só que o nihilismo afirmativo propõe um exato oposto. Enquanto o nihilismo passivo é puramente depressão e declínio, o afirmativo é ativo. É o ato de quebrar aquela angústia pesada da religião e da metafísica para abrir um espaço totalmente limpo para a criação. É viver e pensar de um jeito múltiplo, leve, como um verdadeiro dançarino ou artista. É basicamente dizer sim para o mundo através da realização máxima das nossas próprias capacidades. E, finalmente, seção 6, o verdadeiro legado, resgatando a história de Nietzsche. Nós precisamos falar sobre um ponto histórico inevitável, o que aconteceu após o declínio da saúde de Nietzsche e como o trabalho dele foi absurdamente manipulado. A grande tragédia começou quando a irmã dele, Elizabeth, assumiu o controle dos arquivos não publicados logo após a sua morte. Movida pelas próprias ideologias radicais, ela simplesmente desvirtuou passagens, tirou textos de contexto para esconder as posições reais dele e associou de forma totalmente falsa o pensamento do irmão ao antissemitismo e ao nacionalismo alemão. O resultado revoltante disso tudo foi que a obra toda retalhada serviu indevidamente de inspiração para a ideologia nazista. Só que a realidade rigorosa e documental nos mostra que o próprio Nietzsche foi, em vida, radicalmente contrário ao racismo, ao antissemitismo e a qualquer forma de nacionalismo. Para trazer a imagem real de quem ele era nos seus últimos momentos de produção, temos aqui o cartaz do filme Dias de Nietzsche em Turim. Essa fase na Itália marcou os anos logo antes do seu colapso, quando ele escrevia de forma incansável, já preocupado com as prováveis distorções que fariam do seu pensamento. É a imagem de alguém lutando contra o tempo para garantir que a sua mensagem central não fosse perdida. O amor apaixonado e incondicional pela vida, completamente livre das amarras do preconceito. E assim, a gente chega à nossa reflexão final. Depois de dissecar essa diferença colossal entre uma moral que nega a existência e a busca destemida pela criação de valores afirmativos, a grande questão filosófica de Nietzsche continua ecoando bem alto. O que vai guiar a perspectiva do nosso futuro? Será o ressentimento passivo de uma moralidade que nos domestica, ou será a vontade afirmativa, pulsante, de criar e recriar o nosso próprio mundo? O brilhantismo de Nietzsche não está em entregar a resposta pronta, mas em nos dar a coragem de procurá-la. Chegamos ao fim de mais uma análise. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.